pessoas ficam muito irritadas comigo. Eu costumo dizer isso, e algumas pessoas ficam muito irritadas comigo, Marco Antônio, é que eu digo o seguinte: a coisa mais fácil do mundo hoje no Brasil é debelar e acabar com a ditadura do judiciário no Brasil. É simples assim, basta as pessoas, como o presidente da OAB, dizerem: existe uma ditadura no Brasil. Se há milhões de pessoas em Brasília falando: existe uma ditadura da toga no Brasil, 1 milhão, 2 milhões, 1 milhão em São Paulo, 1 milhão em Porto Alegre, não é possível que não haja 10 milhões de pessoas indignadas no Brasil, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, pedindo um freio de arrumação nessa ditadura, nessa tirania, a tirania acaba. É simples assim. Agora, o que é preciso? É preciso que outras pessoas, como o presidente da OAB, de maneira mais enfática, inclusive, porque ele falou de uma ditadura de toga abstrata, tem que dar nomes. É igual o exorcismo. Quem que é o demônio possuindo o corpo da democracia brasileira? Chama-se Alexandre de Moraes e os outros diabinhos silenciosos em torno dele, que são os demais ministros. Você tem que dar nome, falar assim, de maneira democrática, ordeira, civilizada, em nome da defesa da Constituição, queremos Alexandre de Moraes fora, queremos o restabelecimento da democracia brasileira. Para isso, agora, por exemplo, tem uma manifestação dia 16 de março. Não é só dizer que há anistia. A anistia eu acho bacana, as pessoas estão morrendo na cadeia, de fato. Só que o nome anistia me incomoda muito, Gaia. Me incomoda muito. Sabe por quê? É o asno para que Lula e outras pessoas já anistia. Então eles sabem que eles são culpados. Eles sabem que eles tramaram, como o Lula disse explicitamente, o assassinato meu e do Geraldo Alckmin. A anistia só pede quem é culpado. Tá vendo? É uma deturpação do princípio da justiça do Brasil. Anistia, talvez, para alguém que tenha invadido o Congresso Nacional e tenha, eventualmente, sendo culpado por golpe de Estado, como uma mulher que pichou lá uma estátua e foi condenada a 20 anos de cadeia, aí sim, é um perdão por um crime menor. Ou seja, a justiça por um crime menor, por um... como se fosse uma coisa de um golpe de Estado terrível. Agora, se você diz, como presidente da OAB, como algum outro ministro do STF que está caladinho, como os ministros lá mudinhos do STF, se você diz, como um deputado federal, como senador da República, como um juiz, como um magistrado, dizendo que existe uma ditadura no Brasil, se você, como liderança política direita, como faz bem o Gaia, como faz o Nicolas, como fazem outros, como fazemos nós, e dizem: existe uma ditadura no Brasil e é preciso debelar essa ditadura, e convoca milhões de pessoas aí nas ruas dizendo que há uma ditadura do judiciário do Brasil, aí você acaba com a ditadura. Porque tanto deputados, senadores ou outras pessoas, inclusive tem o pé preso lá com o STF, tem a capivara lá com o STF, vão ser obrigados moralmente pelos seus eleitores, pelo público, pelo povo, pelo cidadão brasileiro, a debelar, para acabar com essa ditadura. Então, basta dizer o nome do demônio e o nome da circunstância que está acontecendo, que existe uma perseguição. Agora, não adianta ser só eu isoladamente, o Gaia isoladamente, o Holiday, o Marco Antônio isoladamente. Tem que ser todas as pessoas que têm consciência do que está acontecendo no Brasil. E não só apenas nós, não são apenas a gente que tem percepção do que está acontecendo no Brasil. É muita gente que se cala ou por covardia, ou por omissão, ou por circunstâncias de anuência a essa ditadura, e o momento é esse. É o momento em que o Alexandre de Moraes pode ser proibido e vai ser proibido de pisar em solo democrático. É o momento em que os Estados Unidos, através do Congresso americano, estão dizendo, colocando o dedo na ferida: existe uma ditadura no Brasil do judiciário. O Elon Musk já falou isso, o Departamento de Estado americano já falou isso, o mundo democrático está falando isso. Basta as pessoas, dentro das instituições brasileiras, nas lideranças políticas brasileiras, dizerem isso, e dizerem isso de maneira aberta, clara, franca, para o próprio povo brasileiro.